Olá, queridos. Nós somos do Ministério Jesus no Mente e temos mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Eu quero pregar um pouco sobre as pessoas que pregam o Evangelho, mas estão cheias de amor às coisas do mundo. São pessoas que obedecem ao Senhor, pregam a palavra do Senhor, têm temor ao Senhor, têm uma vida de oração, mas divide o coração com as coisas do mundo. Deus nos ensinou. A ordem de Jesus foi: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Conheço pessoas, irmãos, que pregam o Evangelho, pregam a verdade, lutam contra o pecado. São pessoas que buscam fazer a vontade de Deus, mas em seus corações a cobiça, a ganância. Então perceba aquilo que Jesus disse: nós não podemos servir a dois senhores. Se você serve a Deus com o coração dividido, meu amigo, não adianta você servir a Deus. Eu vou mostrar na Bíblia algumas mensagens para que você possa entender que Lucas 13:24 ensina que mesmo se esforçando por entrar pela porta estreita, eu vos asseguro que muitos não conseguirão entrar por ela. Jesus, ele foi interpelado por um homem. O homem perguntou a Jesus: Senhor Jesus, é verdade que poucos são os que se salvam? E Jesus disse: eu vos asseguro que mesmo se esforçando por entrar pela porta estreita, muitos não conseguirão entrar por ela. E você pode me perguntar: irmão, mas a pessoa prega o Evangelho? A pessoa está buscando santidade? A pessoa está fazendo uma vida de oração e você vem me dizer que essa pessoa não vai ser salva? Sim, meu irmão, estou dizendo isso para você. A palavra de Deus ensina em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor é a essência de Deus. A palavra de Deus ensina: se eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Ou seja, ainda que você fale em línguas de anjos, sem o amor você não é nada. No versículo 2 ensina: se você tivesse o dom da profecia, se você conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se você tivesse fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, você não seria nada. Olha o versículo 3. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres, e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas se eu não tivesse amor, de nada isso aproveitaria. Veja bem o que Deus está dizendo. Ainda que você fosse uma pessoa de oração, aonde você reunisse pessoas e você movesse montes, todos iam dizer que você era um homem de Deus, que você era uma mulher de Deus, mas diante de Deus você não seria nada. Porque ainda que você tivesse esse poder, sem amor você não é nada. E qual é a prova que nós temos de que essas pessoas, elas não têm o amor de Deus? É claro que nós vamos para as Escrituras. A palavra de Deus ensina no livro de 1 João, capítulo 2. Ouça bem o que diz a palavra do Senhor. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Veja bem. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Veja bem. E nisso sabemos se o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. O grande problema das pessoas é que elas só guardam os mandamentos que elas querem. Se Deus avisou no livro de Mateus que nós não podemos servir a dois senhores, ou seja, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque você agradaria a um e desagradaria a outro. Se você serve a Deus, você tem que servir a Deus como Jesus mandou, com todo o seu coração, todo o seu entendimento e todas as suas forças. E nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão fazendo média com Deus.
Ah, não, eu vou pregar uma palavrinha aqui, mas o resto do dia eu vou tentar resolver a minha vida. São pessoas de vida dupla. Veja bem o que eu vou mostrar para vocês. Jesus disse que nisso conhecemos os que são de Deus, se guardamos e observamos os seus mandamentos. E o primeiro mandamento, que muitos pregadores não enxergam, é o mandamento da falta de amor. A falta de amor, meu amigo, ela vai destruir aquela pessoa que tem fé a ponto de transportar montanhas. Ela vai destruir aquela pessoa que, apesar de pregar o evangelho, ela vai morrer. Mesmo se esforçando por entrar pela porta estreita, muitos não conseguirão. Por quê? Eu vou te mostrar na palavra de Deus. Veja bem o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 4, primeiro livro de João, capítulo 2. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Veja bem. Eu vou continuar lendo para você ver que você mesmo, você não tem guardado os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus nos ensinam a não amar o dinheiro, a não amar as coisas do mundo. E o que tem no seu coração é cobiça, é desejo de enriquecer. E essa é a prova de que você está morto e que o amor do Pai não está em você. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmão, vos escrevo um mandamento novo. Não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, e que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e a verdadeira luz o ilumina. Aquele que está na luz e diz que odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Veja bem, meus irmãos, qualquer tipo de ódio no seu coração, qualquer tipo de amor ao mundo, vai dar brecha ao diabo para colocar coisas ruins no seu coração. Qualquer vida dupla que você esteja vivendo, ainda que você esteja pregando o evangelho, ainda que você esteja fazendo a obra de Deus, ainda que você esteja orando, ainda que Deus olhe para você e veja que você está se esforçando, se o diabo encontrar uma brecha no seu coração, ele vai entrar e vai colocar sentimentos malignos no seu coração. Ansiedade, angústia, infelicidade, tristeza, sentimento de decepção, sentimento de que você está fazendo uma coisa que não está certa. O diabo, ele não precisa de muito. Efésios 4:27 ensina que nós não podemos dar brechas ao diabo. As pessoas estão pregando o evangelho com amor às coisas do mundo. E veja bem o que o versículo 15 nos ensina. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que palavra forte, meu amigo. Esses dias eu fiquei vendo aqui no Facebook do Ministério Jesus Não Mente, pregadores, pastores, presbíteros, pastoras, diaconisas, bispas, pessoas colocando fotos em cima de carro, pessoas com foto de carro, pessoas querendo mostrar que tem condição financeira, pessoas amando o que há no mundo, pessoas com orgulho de casas, carros, pessoas com orgulho das coisas do mundo. A palavra de Deus ensina, meu amigo, que se alguém ama o mundo, ou seja, se você mostra, se você deseja uma casa, um carro, com todo o seu coração a ponto de você se cegar para o evangelho, o amor do Pai não está em você. E quando o amor do Pai não está em nós, nós não somos nada. Como eu mostrei para você em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que você pregasse o evangelho sem amor, você não será nada. Ainda que você pegue todo o seu dinheiro e dê para os pobres, você não será nada. Ainda que você tenha fé a ponto de ouvir a voz de Deus e transportar montes de um lado para o outro, você não vai ser nada. Olha como o ministério de Deus, o verdadeiro ministério de Deus, ele é realmente um mistério. Porque a pessoa prega o evangelho e não é salva. A pessoa ora e não é salva.
A pessoa tenta se santificar, mas não é salva. A pessoa tem fé a ponto de transportar montes, a ponto de fazer a obra, a ponto de ajudar ao pobre e ao necessitado, mas não é salva, porque ela ama o mundo. E a palavra de Deus ensina que sem amor não seríamos nada. Você evangeliza? Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. E 1 Coríntios capítulo 13 ensina que sem amor nós somos nada. Se você evangeliza e tem amor às coisas do mundo, você não serve para nada. Se você evangeliza e a cobiça toma conta do seu coração, você não serve para nada. Se você faz grupos de orações, se você ajuda aos pobres e aos necessitados, mas no seu coração há um desejo de enriquecer, há um desejo de ficar rico, há um desejo de status no seu coração, você não é feliz com o que Deus te dá hoje. Você crê no seu coração pecaminoso, aonde você deu brechas para o diabo entrar em seu coração, e o diabo entrou e ele fez você crer que a sua alegria está no futuro e não no hoje. O diabo, ele transporta o ser humano para o futuro. Ele faz o ser humano crer que o amanhã será sempre melhor que hoje. Mas Deus mostra para o servo fiel que hoje é o único dia que nós temos para servir a Deus. Porque o amanhã ele pode não chegar. Se nós não trabalharmos hoje para Deus, se nós não nos preocuparmos em fazer a obra de Deus, se nós não preocuparmos em cuidar do nosso coração para que não sejamos contaminados com as obras do diabo, o diabo vai desviar você da fé. E o diabo desviou grande parte das pessoas que eu conheço. Irmãos, eu fico impressionado como o diabo é poderoso. As pessoas dizem que o diabo não tem poder. O diabo é mais forte que o ser humano. O diabo é mais forte que o ser humano. A palavra de Deus ensina isso. Por isso nós precisamos fazer de Jesus a nossa força, porque somente em Cristo nós temos poder e autoridade sobre o diabo. Perceba que Jesus falou: eis que vos concedo autoridade para pisar sobre a cabeça da serpente e do escorpião. Jesus é quem dá a autoridade para você, porque você não tem. Jesus ensina que aquele que o ama deve andar como ele andou. Jesus ensina que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, ou seja, Jesus só concede autoridade sobre o diabo para aquela pessoa que verdadeiramente está disposta a ser a última para que ela se torne a primeira. Muitas pessoas estão vivendo enganadas, achando que estão fazendo a obra de Deus e que serão salvas por isso. Muitas pessoas não conseguem entender o que está escrito em Mateus 7, aonde muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizei em seu nome. Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome. E Jesus dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticastes o pecado. 1 Coríntios capítulo 13 é um tapa na cara de muita gente, porque ele ensina que se você não tiver o amor de Deus, ainda que você pregue, ainda que a sua fé transporte montes de um lado para o outro, ainda que você seja uma pessoa que prega, que ora, que faz montes serem transportados de um lado para o outro, você pega o seu dinheiro e dá para o pobre, ainda que você faça tudo isso, se você não tiver o amor de Deus, isso não serve para nada. Meus irmãos, olha o que Deus falou em 1 João capítulo 2. Não ameis o mundo e nem o que nele há. iPhone 7, empregos para que você ganhe um salário alto, cobiça, casarões, viagens, Paris, Estados Unidos, carrões, não é isso? Todo mundo está almejando as coisas do mundo. Quando a minha esposa me chamou para viajar, eu disse para ela: eu não preciso viajar para descansar. Isso é no tempo de pagão, onde eu acreditava que eu precisava viajar para descansar. Mas depois que eu encontrei o Espírito Santo, eu descanso em Cristo. E eu não sinto nenhuma necessidade de viajar.
O meu carro é um carro popular. A minha casa tem 50 metros quadrados. Eu só me visto um pouco mais arrumado porque eu sou obrigado a me vestir um pouco mais arrumado para ir para o meu trabalho. Mas eu odeio. A minha vontade é andar de chinelo, bermuda, boné para trás. Tenha certeza, meu irmão. Aquele que é de Cristo, ele é humilde. Ele está satisfeito com as coisas que ele tem. Porque a palavra de Deus em Mateus 6,33 ensina que nós devemos buscar o reino dos céus primeiramente. E é isso que eu faço. Deus me abençoa muito. Só que eu não faço planos. Eu faço planos para fazer a vontade de Deus. No livro de Provérbios ensina que não acrescentem nada ao seu esforço para ficar rico. Porque é Deus quem concede as riquezas. As pessoas estão vivendo suas vidas sem se esforçar pelo ministério do Espírito, sem se esforçar para fazer a vontade de Deus, sem se esforçar para sentir o amor de Deus. O amor de Deus é uma preocupação com as almas, é uma preocupação com a verdade, é uma necessidade de santidade, é uma necessidade de não amar as coisas do mundo, é uma necessidade de se afastar do pecado, de lutar contra o diabo 24 horas por dia. E as pessoas estão fazendo força para andar na presença de Deus, sabe por quê? Porque não tem a força do Espírito Santo. Estão edificando a sua fé sobre a lei, e a lei mata. Por isso tem muita gente achando que vai ser salvo porque conhece a Bíblia. Ah, mas eu sou pregador, eu fiz teologia. Ah, eu tenho um pós-doutorado em teologia. Ah, não, eu tenho experiência no meu ministério. Mas está cheio de amor pelas coisas do mundo. E a palavra de Deus em 1 João capítulo 2, versículo 15 ensina que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 Coríntios capítulo 13 ensina que sem o amor não seremos nada. Você que ama o mundo, Deus está dizendo, você está morto. Olha o que diz o versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, o pecado da carne, o pecado dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e o seu pecado também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você ouviu isso? O mundo passa, o pecado do mundo passa, os pecados da carne, os desejos sexuais, os desejos de enriquecer, tudo isso, basta você pegar uma doença que te deixe deitado numa cama 24 horas por dia sem poder se mexer, e você vai perceber que a sua carne não serve para nada. E nesse momento as pessoas se lembraram de 1 João capítulo 6, onde Jesus disse que a carne não serve para nada, mas o Espírito vivifica. Se a carne não serve para nada, e você prega contra a carne, por que você quer ficar rico? Por que você tem cobiça no seu coração? Mateus 6,33 ensina que nós temos que buscar o reino dos céus, primeiramente acima de tudo, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. As pessoas estão pregando o Evangelho, mas estão sendo ouvintes distraídas. São pessoas que dizem que conhecem a lei, mas não conhecem o Espírito. Preste bem atenção no que eu vou ler para vocês em 2 Coríntios capítulo 3. Olha o que diz a palavra de Deus, meu amigo. Preste bem atenção. A partir do capítulo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Todo mundo sabe que você é uma carta de Cristo, redigida por nosso intermédio, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, gravada não em tábuas de pedra, mas em tábuas que são corações humanos. O coração do ser humano, ele deve estar cheio da presença de Deus, para que Deus imprima as suas vontades no coração do ser humano e pelo poder da força do Espírito Santo, mova o ser humano ao centro da tua vontade. A vontade de Deus é sempre santa, é sempre soberana, é sempre defendendo o reino, é sempre com os pensamentos nas coisas do alto. Quando você olha para a terra, quando você desvia os seus olhos de Deus, você começa a cobiçar, você começa a desejar as coisas.
E essa é a maior prova, meu amigo, de que você não está vigiando quanto à tua fé. Porque nós temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus. Você lembra de Hebreus capítulo 12, versículo 2? Lembre-se de Mateus 14. Quando Pedro parou de fixar os olhos em Jesus, ele começou a naufragar. Olha como é importante você manter os seus olhos fixos em Jesus. As pessoas estão mantendo seus olhos fixos sobre a lei. Ah, não, eu vou pregar o evangelho aqui, eu sou santo. Ah, não, eu vou ajudar o pobre. Ah, não, eu vou orar. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Não é. Não é. Não há o amor de Deus em seu coração, porque você não tem iniciativas conforme a vontade do Espírito, e sim conforme a vontade da lei. O seu desejo é pregar a lei e não pregar o Espírito. Veja bem o que diz a palavra. Vamos continuar lendo essa mensagem. É por Cristo que temos tal confiança perante Deus, pois nós mesmos não somos capazes de pôr a nosso crédito qualquer coisa como vinda de nós. A nossa capacidade vem de Deus, que nos tornou capazes de exercer o ministério na aliança nova. Olha o ministério Jesus não mente, gente. O ministério da aliança nova. Continuando. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. O Espírito é que dá a vida. Olha o que está dizendo essa mensagem, gente. Vou repetir para você prestar bem atenção. Por nós mesmos, não somos capazes de pôr a nosso crédito qualquer coisa como vinda de nós. A nossa capacidade vem de Deus. Preste bem atenção. A nossa capacidade vem de Deus. Isso é importante você prestar atenção, porque tem muita gente achando aí que é fundamental para o ministério, né? Que nos tornou capazes de exercer o ministério da aliança nova. Não da letra, mas do Espírito. O que significa não da letra, mas do Espírito? Eu posso ler Gálatas capítulo 3, versículo 10 para você. Deixa eu só encontrar aqui, para que você ouça. Gálatas capítulo 3, versículo 10. De fato, todos os que são da observância da lei estão sob maldição. Pois está escrito: maldito quem não praticar permanentemente todas as prescrições do livro da lei. Além disso, a lei não justifica ninguém diante de Deus, já que é pela fé que o justo viverá. Olha o versículo 12. Ora, a lei não se baseia na fé, mas aquele que praticar seus preceitos viverá por eles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele próprio um maldito em nosso favor, pois está escrito: todo aquele que for suspenso, maldito seja todo aquele que for suspenso no madeiro. Veja bem, continuando. Versículo 14. Isso sucedeu para que no Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse às nações, e assim pela fé recebêssemos o Espírito prometido. A palavra de Deus está dizendo para você, meu amigo, aquele que está vivendo debaixo da lei, ele está debaixo de maldição. Por quê? Porque ele quer pregar o Evangelho, ele quer ler a lei, ele gosta de ler a Bíblia, mas ele não vive aquilo que ele prega. Está cheio de amor ao mundo no coração dele. Quer usar terno e gravata. Esses dias as pessoas me mandaram mensagens dizendo: ouça as pregações do pastor Paulo Júnior. E eu ouvi, e de fato, são boas pregações. Inclusive aconselho vocês a ouvirem as pregações desse pastor chamado Paulo Júnior. É um homem que luta contra o pecado, mas o que eu não entendo no Paulo Júnior é que por que se vestir de terno e gravata? Por que passar a mão na cabeça dos pecadores? Se uma pessoa não trabalha, ela é o quê? Ela é vagabunda. A pessoa não procura emprego, ela é o quê? Ela é vagabunda. Você consegue me dizer outra palavra para qualificar esse tipo de pessoa que não quer nada com a vida? Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão observando a lei, estão pregando a lei, mas não estão falando aquilo que o Espírito Santo quer. Porque
Porque o que o Espírito Santo prega é escândalo. Vocês já leram 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23? Eu vou ler para vocês novamente, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Meus caros, aquele que está debaixo da lei, ele não prega com a força do Espírito Santo. Aquele que está debaixo da lei, ele está sob maldição. Aquele que está pregando o Evangelho, ele pode estar mostrando para você tudo aquilo que Deus quer. Tudo aquilo que Deus quer. Mas se você não entender a mensagem no Espírito, se o seu espírito não mudar, porque a diferença do servo de Deus para o religioso mentiroso é essa. O religioso mentiroso, ele vai para a igreja, ouve a palavra de Deus pregada e ele é um ouvinte distraído. Ou ele ouve mensagens de bênção, ou ele simplesmente ouve uma mensagem e para ele já está bom ouvir. Não, meu amigo. O ministério do Espírito, ele prega que o pecador tem que se arrepender dos seus pecados. Ele prega que aquele que não quer obedecer a Deus, ele é um sem vergonha. Ele é um bandido. É um vagabundo que está crucificando o Filho de Deus novamente, conforme ensina Hebreus capítulo 6. Você tem noção do que o pecado significa para Deus, meu amigo? As pessoas estão vivendo suas vidas amando o pecado. As pessoas estão vivendo suas vidas abrindo mão de pregar a verdade. Ah não, eu não vou falar que fulano é vagabundo não, porque isso é muito forte. Ah não, eu não vou dizer para fulano isso não, porque isso aqui é muito forte. Ah não, eu não vou pregar essa mensagem aqui não, porque essa palavra aqui é muito forte. Ah não, isso aqui vai espantar as pessoas. Não, meu amigo. Esse recado que eu estou dando, as pessoas que eu estou dando esse recado, elas sabem muito bem que essa mensagem vem da parte de Deus para elas. Elas sabem muito bem. Não adianta pregar, não adianta ajudar o pobre, não adianta orar, se o Espírito Santo não está em você. Porque aquele que quer observar a lei, ele está debaixo de maldição. Ou seja, ele está lendo a Bíblia, mas não consegue mudança. Maldição. Jesus disse em Gálatas capítulo 2 que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Nós temos que abandonar os nossos pecados, abandonar os nossos maus desejos. O desejo de querer aparecer, o desejo de querer enriquecer, a soberba. Nós não podemos nos deixar dominar pelos desejos da carne. Cristo foi muito convicto ao dizer que nós temos que lutar contra as obras da carne, porque elas guerreiam contra aquilo que é do Espírito. E a lei, ela é da carne. É muito fácil você ler a Bíblia e pregar o Evangelho. É só você pegar a sua Bíblia e ler. E aí você chega para uma pessoa e diz, olha aqui, e conhecereis a verdade vos libertará. Pronto, você pregou o Evangelho. Mas a unção, ela vem do Espírito. O Cristo crucificado, ele é escândalo. Ou seja, as pessoas ficam horrorizadas com o verdadeiro pregador do Evangelho. Porque o que ele fala agride. O que ele fala toca o coração, toca na ferida. É aquele cachaceiro que está indo para a igreja. Ele vai para a igreja, então pregue contra a cachaça. É aquele cara que está no culto de oração, mas está dando na cara da esposa. É aquele pastor que está lá na frente de terno e gravata, mas está na masturbação, está na pornografia. A casa dele é um inferno. Está debaixo da lei. Está pregando a lei, mas não tem o Espírito Santo. O nome já diz Espírito Santo. Se você recebe o Espírito Santo, você vai receber todas as características de Deus em você. Lembra no livro de Pedro? Se eu não me engano, está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Paz, graça, misericórdia, amor e verdade. Basicamente esses 5. Paz, as pessoas não têm paz. Essa é a maior prova de que elas não conhecem o amor de Deus. Graça. As pessoas vivem em dificuldades, afundando em seus problemas, desesperadas com tudo que acontece. Essa é a principal característica de quem não conhece a graça de Deus. Porque a graça é o favor de Deus. Como ensina o Salmo 34, o Senhor nos livra de todas as nossas angústias. Não é assim que está escrito?
Se Deus não te livra das suas angústias, é porque você não tem a graça de Deus em sua vida. É porque você não foi salvo, porque pela graça somos salvos, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. E as pessoas estão afundando em seus problemas, assim como Pedro afundou lá diante de Jesus em Mateus 14. Jesus está falando para você: fixa os olhos em mim. E você está fixando os olhos no dinheiro, na cobiça, no sexo, na imoralidade. Está fixando os olhos no mundo. O amor do Pai não está em você. O Espírito Santo não está em você. E quem não tem o Espírito será lançado ao fogo do inferno por toda a eternidade. Porque o Espírito Santo, como o nome diz, ele é santo. Ele é reto. Ele é justo, verdadeiro, misericordioso. Está lá no segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Confira na sua Bíblia. Na saudação do apóstolo Paulo. Meus caros, infelizmente nós estamos vivendo os dias de pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Pessoas que pensam que observam os mandamentos de Deus e não observam. Porque as pessoas pregam a lei. Não peque, não faça isso, não faça aquilo. Mas elas mesmas não observam a lei, que ensina a não amar o mundo e nem o que no mundo há. Satanás, ele tem sempre um laço armado para pegar as pessoas. Satanás, ele é astuto. Gênesis capítulo 3 ensina isso. A serpente é chamada de astuta. Eu estava lendo o livro de Coríntios, se não me engano, 2 Coríntios capítulo 1, onde ensina que se perdoardes alguma coisa, eu também vos perdoo. Porque não ignoramos as maquinações de Satanás. Satanás está maquinando formas de te destruir. Satanás, ele está vendo as brechas que você está dando. Ele sabe o seu ponto forte e ele vai bater no teu ponto fraco. Por isso nós temos que nos revestir com toda a armadura de Deus. Não é assim que está em Efésios capítulo 6? Aquele que não se reveste com toda a armadura de Deus está dando brechas ao diabo para ser atacado. Meu caro, minha cara, leia Hebreus 6. Você que teve a oportunidade de experimentar a glória vindoura da salvação, você está jogando isso no lixo por amor às coisas do mundo. Deus não poupou nem os anjos pecadores. Ele não vai te poupar. Você pode dizer que você pregou o evangelho. Você pode dizer que você deu dinheiro ao pobre. Você pode dizer que você fez o que você quiser, que você expulsou demônios, que você fez oração, que você fez um ministério. Mas faltou amor em você, porque você amou o mundo e o que há no mundo. Eu não peço dinheiro para Deus, gente. Eu nunca pedi dinheiro para Deus. Todo dia as minhas orações para Deus são assim: Pai, que eu esteja no centro da tua vontade, ainda que isso seja prejuízo para mim. Deus é testemunha do que eu falo. Ainda que eu tenha que perder dinheiro para dar bastante dinheiro para o pobre. Esses dias eu comprei 20 Bíblias para adulto, 20 Bíblias para criança. Eu gastei quase R$1.300. E o meu salário está muito reduzido. E eu não titubeei. Eu comprei porque eu acredito na Bíblia. Eu acredito que a Bíblia tem poder para trazer o Espírito Santo para as pessoas. Porque se a pessoa não fosse ouvinte distraída, ela leria a Bíblia e veria que não podemos amar ao mundo. Mas aquele que lê esse versículo, ele ignora, ele continua amando o mundo. É aquele cristão seletivo, só lê o que interessa. Lê a bênção, a correção ele não lê. Vagabundo, está debaixo da lei. Maldito todo aquele que não observar toda a lei. Está escrito, meu amigo. João 12,48 ensina que você será julgado pelas palavras que tenho pregado. Estou alertando pessoas que são bons cristãos, pessoas que têm tudo para ter uma vida ao lado de Deus, pessoas que estão se esforçando, mas que não estão tapando as brechas para o diabo. O diabo é astuto. Torno a repetir, leia 2 Coríntios capítulo 1, não ignorem os estratagemas, as maquinações de Satanás. Ele vai agir aonde você der brecha. Ele vai agir aonde você está amando ao mundo. Ele vai agir aonde ele vê que ele pode agir.
Satanás ele vai no ponto fraco. Por isso nós temos que ser perfeitos, porque Deus ordenou: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A santidade do Espírito Santo, como o nome diz, santo, nos afasta de tudo que há no mundo, nos faz abrir mão de tudo aquilo que há no mundo. O Espírito Santo nos guia para o centro da vontade de Deus, nos afastando de tudo aquilo que nos afaste de Deus. O Espírito Santo é assim. Se você não tem o Espírito Santo, você está sendo guiado pelas suas próprias vontades, as suas próprias maldições, as suas próprias cobiças, as suas próprias concupiscências. Elas estão inclinando a sua carne para o pecado. Preste bem atenção. Essa foi uma mensagem de Deus para a sua vida. Talvez seja a última que você esteja ouvindo, porque há pessoas que experimentaram a glória do Espírito e, no entanto, não estão dando valor. Você esfriou o seu amor. Arrependa-te, veja onde você errou e volte atrás enquanto há tempo. Satanás não está brincando. Imagine você que lutou contra o diabo todos os dias da sua vida. Pregou, orou, fez tudo. Mas você amou o mundo. E Deus avisou: não ameis o mundo e nem o que nele há. E quando você morrer, Satanás ele vai te esperar de braços abertos, com muito ódio de você. Porque ele faz você crer que você é vencedor. Ele faz você crer que você está dominando a situação. Ele faz você crer que você tem domínio sobre ele. Mas são as nossas atitudes diante de Deus, os nossos pensamentos, os nossos corações, os nossos desejos, que nos ensinam quem nós somos diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se. Examine-se. Satanás, ele está esperando você. Ele armou a rede e você está dentro da rede. Ou você se solta dessa rede para andar na vontade do Espírito Santo, ou você vai continuar vivendo debaixo da lei, sob maldição. Essa foi mais uma pregação do Ministério Jesus Não Mente. Nosso telefone para contato é 021 981 719616. Adicione o nosso número e receba pregações diariamente. Nosso site, nossa rádio é www.jesusnãomente.net. Acesse a nossa rádio, dê sugestões, envie lá suas sugestões de pregação. Não é pelo WhatsApp, é pela rádio. Você vai entrar na caixinha lá, vai escrever: irmão, quero ouvir a pregação sobre isso, pregação sobre aquilo. Nós vamos anotar as suas sugestões e vamos pregar aquilo que você quer. Nós já temos mais de 950 pregações no nosso canal no YouTube. Pregamos mais de 950 pregações para abençoar a sua vida. Tudo de graça. É só você entrar no Ministério Jesus Não Mente no YouTube, canal Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. Inscreva-se no nosso canal. Meus irmãos, façam grupos no WhatsApp. Organizem formas de levar o Evangelho para as pessoas. Tenham postura de servos de Deus. Façam a obra de Deus. As pessoas estão ouvindo a mensagem de Deus como ouvintes distraídos, sem fazer nada, sem trabalhar para Deus. Façam mensagens. Coloquem aí os seus contatos, seus amigos. Coloquem seus familiares. Passem as mensagens de Deus para essas pessoas. Façam grupos, organizem. Comecem a organizar formas de levar o Evangelho. Vocês vão perceber que muitas pessoas irão te odiar. Muitas pessoas que você considera sua amiga vai se afastar de você. Você vai ficar sozinho. Porque o mundo está perdido em suas ilusões diabólicas. A partir do momento que você declarar guerra contra o inferno para obedecer à vontade de Deus, o mundo vai te odiar. Marcos 13:13 ensina isso, que nós seríamos odiados por amor a Cristo. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Não tenha medo de ser odiado, porque você vai conhecer o amor de Deus. E o amor de Deus supre todas as nossas necessidades nas riquezas de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4 nos assegura isso. Portanto, vamos trabalhar contra o inferno. Vamos alertar os irmãos que estão caídos.
Para isso Deus nos chamou, para isso Deus nos levantou. Não para pedir dinheiro, não para fazer palhaçada, não para rodopiar, não para escravizar a mente de ninguém, mas para libertar as pessoas pela pregação do Evangelho, para libertar as pessoas pelo conhecimento da verdade, para chamar a atenção das pessoas e mostrar para aquela pessoa: acorda, você está dormindo, você está morrendo, o diabo não vai ter pena de você. As pessoas não conseguem entender isso. As pessoas não conseguem enxergar que o diabo vai destruir essas pessoas. Elas estão amando o mundo achando que Deus vai me perdoar. Deus odeia quem ama o mundo. Vocês do ministério, abram os seus olhos. Prestem bem atenção em cada palavra que foi pregada. Ou vocês se convertem pelo Espírito, ou a coisa vai ficar feia pro lado de vocês. Você que pregou contra o diabo, você está fazendo a vontade do diabo. Falta o amor de Deus em seu coração. Ou você muda, ou você morre. Era isso que eu tinha para dizer. Fique na